Toda noite é a mesma coisa. O corpo descansa, mas a mente embarca numa viagem. Uma jornada por mundos que na verdade só existem para quem está sonhando. E é para esse lugar, para dentro do grande teatro da mente, que a gente vai agora. Mas o que acontece de verdade quando a gente fecha os olhos? É como se a cortina subisse, sabe? E começa o espetáculo mais particular, mais íntimo que existe, o sonho. E o mais maluco é que nesse palco a gente é tudo ao mesmo tempo. Diretor, ator e, claro, o único espectador na plateia. É um teatro totalmente privado. Um lugar onde as leis da física simplesmente não valem. O tempo se estica, se encolhe. E o impossível? Bom, o impossível vira a coisa mais real do mundo. Então, bora espiar o que acontece por trás das cortinas desse nosso teatro. Olha, se a gente for simplificar, um sonho é basicamente isso aí. Uma sequência de imagens, ideias, emoções, sensações que aparecem do nada na mente enquanto a gente dorme. Mas, convenhamos, essa definição é um pouco fria, né? Não chega nem perto de explicar a riqueza, a profundidade do que realmente acontece ali. E claro, como todo bom teatro, a nossa mente também tem o seu palco principal. Aquele lugar especial onde as peças mais incríveis, mais espetaculares acontecem. E esse palco, ele tem nome. É o sono REM. É que o nosso sono, veja bem, não é uma coisa só, um bloco contínuo. Pelo contrário, ele é todo dividido em ciclos com vários estágios diferentes. A gente passa por essas fases várias e várias vezes durante a noite. Mas é lá no ato final de cada um desses ciclos, no sono REM, que a mágica de verdade acontece. Sono REM. A sigla vem do inglês para movimento rápido dos olhos. E o nome já entrega tudo, né? É exatamente isso que acontece. Nessa fase, o nosso cérebro fica numa atividade frenética, quase como se a gente tivesse acordado. E é por isso que é aqui que os sonhos ficam mais vívidos, mais fáceis de lembrar e muito, mas muito mais intensos. Pensa só, durante o sono REM, os olhos se mexem sem parar debaixo das pálpebras. A respiração fica irregular, o coração também e o cérebro, como eu disse, tá a 1000 por hora. Mas tem um detalhe que é absolutamente crucial. O corpo fica temporariamente paralisado. É isso mesmo. É um mecanismo de segurança genial da natureza que impede a gente de sair por aí atuando, vivendo na prática as aventuras ou os perigos dos nossos sonhos. Tá, mas a pergunta que fica é, quem é que escreve o roteiro dessas peças todas? Qual é o sentido por trás dessas histórias que a nossa mente cria toda noite? Bom, a ciência ainda não tem uma resposta definitiva, mas tem umas teorias bem fascinantes. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Por que o cérebro tem todo esse trabalho de criar narrativas complexas enquanto a gente dorme? Como eu disse, não existe uma resposta única, mas sim um monte de possibilidades. E todas elas são muito interessantes. Então, vamos lá. Uma das teorias mais aceitas é que os sonhos são cruciais para a nossa memória, para o nosso aprendizado. Pensa assim, é como se o cérebro fizesse uma grande faxina durante a noite. Ele vai organizando tudo o que aconteceu no dia, sabe? Decide o que vale a pena guardar, joga fora o que não serve e, o mais importante, fortalece aquelas memórias que realmente importam. Uma outra ideia bem forte é que os sonhos são tipo uma terapia particular noturna. Um ambiente totalmente seguro, onde a gente pode encarar de frente nossas ansiedades, processar algum trauma, lidar com aquelas emoções mais complicadas. Tudo isso sem as consequências do mundo real. É um ensaio emocional. E tem mais essa. E se os sonhos forem uma espécie de simulador de realidade? Um campo de treinamento para a vida? Um lugar onde o nosso cérebro pode treinar respostas para possíveis ameaças, praticar interações sociais e, quem sabe, até achar soluções super criativas para problemas que estavam tirando o nosso sono. Literalmente. Agora, nem toda peça nesse nosso teatro da mente é igual, né? Muito pelo contrário. Algumas são verdadeiros dramas de terror. E em outras, olha que incrível, a gente consegue assumir o controle e virar o próprio diretor da história. É isso aí. De um lado, a gente tem o sonho lúcido. Aquele momento mágico em que, no meio do sonho, a gente se dá conta. Peraí, eu tô sonhando? E a partir daí, a gente pode até tentar influenciar o que acontece. É uma sensação de poder incrível. E do outro lado da moeda, o pesadelo. Quando o sonho vira uma armadilha de medo, de ansiedade. Geralmente um eco dos nossos estresses e traumas da vida real. E essa busca por sentido, ela não é de hoje, não. Desde que o mundo é mundo, a gente tenta decifrar a mensagem, tenta entender o que raios essas histórias noturnas querem dizer. Essa jornada para entender os sonhos é, olha, longuíssima. Lá atrás, as culturas antigas acreditavam que eram mensagens dos deuses, profecias.
Aí, muito tempo depois, vieram caras como Freud e Jung, que olharam pra dentro e disseram que os sonhos eram a chave pro nosso inconsciente, pros nossos desejos escondidos. E hoje a neurociência tá na jogada, analisando a química, a eletricidade do cérebro pra tentar achar as respostas. Essa frase do Freud, né, a estrada real para o conhecimento do inconsciente, ela realmente mudou o jogo. A ideia dele era que, se a gente conseguisse decifrar os símbolos dos sonhos, a gente chegaria na raiz dos nossos desejos e conflitos mais secretos. E isso, na época, foi uma verdadeira revolução para a psicologia. E o que a neurociência moderna nos mostra é basicamente o mapa da bagunça organizada que é o cérebro sonhando. Pensa assim, as áreas ligadas às emoções e à memória, tipo a amígdala e o hipocampo, estão ligadas no 220. Já a parte da frente do cérebro, o córtex pré-frontal, que é o nosso gerente da lógica e do bom senso, ele tira uma folguinha. E qual o resultado disso? Exatamente os sonhos que a gente tem, super emotivos, cheios de pedaços de memória, mas quase sempre sem pé nem cabeça, maravilhosamente ilógicos. No fim das contas, do sonho mais lindo ao pesadelo mais aterrorizante, cada um deles é uma prova da capacidade simplesmente ilimitada da nossa mente. É um lembrete constante de que existe todo um universo dentro da gente. Um mistério que, convenhamos, ainda tem muitos segredos para revelar. E, para fechar, fica aqui uma provocação. Vale a pena pensar um pouco. De todas as noites, de todos os milhares de sonhos que já passaram por aí, qual foi a história mais bizarra, mais sem sentido que esse teatro da mente já criou? A resposta? Bom, a resposta talvez diga mais sobre quem a gente é do que imaginamos. Se esta cápsula de conhecimento expandiu sua mente, há muitas outras a serem descobertas. Inscreva-se e ative as notificações para não perder a próxima dose de reflexão. Sua perspectiva é importante. Deixa nos comentários. Até a próxima cápsula.